Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui com a professora Andressa? Então, hoje nós vamos falar, como vocês já podem ver aí, que o nosso tema é sobre fábulas. Isso mesmo! Nós temos tanto acesso a esses textos ótimos, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nas características desse texto, como ele se apresenta. E aí, gente, vocês sabem exatamente o que são as fábulas? Então, eu vou convidar vocês a conhecer junto comigo esse gênero textual. Vamos lá? As fábulas é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Então, como você pode perceber, as fábulas, elas são histórias curtas, que têm como os personagens principais os animais. Professora, e será que esses animais são como os outros? Não, aí que entra uma característica importante da fábula. É que os animais, eles possuem nas fábulas as características humanas, como a fala, os sentimentos, o modo de agir, e isso diferencia a fábula dos outros gêneros textuais. Mas será que é só isso? Não, a fábula também sempre vem nos trazer um ensinamento de vida, que a gente chama de moral da história. Agora eu vou convidar vocês, junto comigo, a fazer uma leitura de uma fábula que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ler juntos, respeitando os sinais de pontuação e também para entender aí o que essa fábula quer nos ensinar. Mas, professora, que fábula você trouxe? Olha que bacana! O título ou o nome da nossa fábula hoje vai nos falar sobre a escola da bicharada. Então, vamos juntos fazer essa leitura? Vamos lá, de olho na telinha. A escola da bicharada. Na escola da bicharada, Dona Corujinha, por ser muito sabida, é a professora. O burro ainda não sabe ler. A preguiça dorme o tempo todo e até hoje nada aprendeu. A hiena só dá risadas. O macaco só faz palhaçadas. O aluno que dá mais trabalho é o vaidoso pavão. Ele não fica quieto na carteira, passeia o tempo todo para lá e para cá com sua cauda colorida. Um dia o pavão falou: "Como sou belo, vejam minhas penas." O macaco deu uma pirueta e respondeu: "Ó vaidoso animal, olhe para os seus pés, veja como são feios." O pavão olhou para os pés, levou um enorme susto e ficou muito triste até o fim da aula. E o nosso autor aqui é a adaptação da fábula de Esopo. Esopo nós vamos falar nas próximas aulas aí, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse autor. Então, essa fábula é crédito aí de Esopo. E essa fábula, gente, quem aí na escola não conhece um ou outro aluno que se comporta igual a hiena, igual a preguiça e até mesmo como o pavão? Ah, mas entre aqui o terceiro ano não tem não. Agora já pensou que dor de cabeça tem essa professora aí, Corujinha, para dar conta desses alunos aí? Pois é, mas aí você já deve estar se perguntando: professora, mas você não falou que as fábulas, elas têm moral da história? E qual é a moral dessa história? Bom, eu percebi, e eu acho que vocês também, que com toda essa vaidade desse pavão e a resposta que o macaco deu para ele, a gente pôde perceber que essa fábula vem nos ensinar que ninguém é perfeito que não tenha
nenhum defeito. É ou não é? Vocês já viram o pavão como é lindo? Só que ele ficava se gabando, falando que ele era lindo e até atrapalhando os outros na sala de aula. Então, o macaco deu um jeitinho ali de colocar ele no lugar dele. Bom, nós já falamos sobre o texto, sobre a fábula. Que tal agora saber se você aí realmente aprendeu tudo que essa fábula quis nos passar? Então, vamos responder algumas perguntas? Vamos lá. Leia e responda. Número 1. O texto que você leu é? Letra A, um poema. Letra B, uma lenda. Ou letra C, uma fábula. Professora, essa foi a mais fácil. Bom, nós vamos começando com a facinha aí. Então, a letra C é a correta, que o texto que nós lemos agora é uma fábula. Agora o 2, gente. Quem são os personagens que participaram do texto? Lá na nossa fábula apareceram vários personagens. E aí, você lembra quais são? Então, vamos junto aqui comigo lembrar quem fez essa história acontecer. Vamos lá? A Dona Corujinha, aqui ó, Dona Corujinha, o burro, a preguiça, a hiena, o pavão e o macaco. Estes são os personagens da nossa fábula. Número 3. Quem é a professora da escola e por quê? Lembra que lá no nosso texto já começa apresentando a professora dessa sala aí? Quem era, gente? Isso mesmo, era Dona Corujinha. Mas será por que ela era a professora da sala? Bom, a nossa fábula também fala, não fala? Então, ó, era a Dona Corujinha que era a professora. Mas ela era professora por quê? Ela era muito sabida. E realmente, para conduzir essa galerinha aí nessa sala, tinha que ter muita sabedoria. Vamos à nossa próxima, ó. O que o texto fala sobre o burro? Veja que o texto lá na nossa fábula fala as características de cada animal, como ele se comportava na sala. Você lembra lá no texto o que fala sobre o burro? Que ele, isso mesmo, o texto fala que ele ainda não sabe ler. Isso mesmo. Lá na figura até você vê ele tentando ler, né? Mas o texto lá fala que o burro ainda não sabe ler. 5. Por que a preguiça não aprendeu nada? Lembra lá que também fala sobre a preguiça, que ela vivia o tempo todo, ó, tirando um cochilinho, dormindo? Então, por que ela não aprendeu nada, gente? Porque ela dorme o tempo todo. Quem cochila na sala aprende? De jeito nenhum, né? Tem que estar ligadinho para aprender tudo que a professora está ali para ensinar. Número 6. Por que o pavão, mesmo tendo as penas lindas, ficou triste? Veja que o pavão é um animal lindo, com aquelas penas, né, exuberantes. Mas por que ele ficou triste, gente? Porque o macaco falou com ele, né? Apresentou para ele. Você tem essas penas bonitas aí, fica aí todo vaidoso. Mas você já notou como seu pé é feio? Então, por que ele ficou triste? Porque ele viu que tinha os pés feios. Agora, o número 7. Lembra lá que nós já aprendemos sobre adjetivos? E essa fábula, ela vem trazer características peculiares de cada um dos nossos personagens aqui. Então, nesse quadro amarelo, nós temos algumas características, ou seja, alguns adjetivos. E nós temos os nossos personagens. O que nós vamos fazer, professora? Nós vamos, de acordo com o texto, colocar a característica correspondente a cada animal que aparece lá na nossa fábula. A nossa fábula fala que a coruja é sabida.
Ó, sabida aqui, ó. Então, a coruja é sabida. E o pavão, gente? Lá na nossa fábula fala que ele é vaidoso. Ó o vaidoso aqui, ó. E o burro? A nossa fábula fala que ele é analfabeto. Professora, essa palavra é diferente, sim. Lá na nossa fábula fala que ele não sabe ler. E a pessoa que não sabe ler e escrever, o adjetivo que a gente se refere a ela é que ela é analfabeta, tá? Agora a preguiça. Lá na nossa fábula fala que ela é dorminhoca. Isso mesmo, ó, dorminhoca. E o nosso último adjetivo vai para a hiena, que sobrou o risonha. Que a hiena lá só sabia ficar rindo, né, gente? Agora, número 8, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O que o pavão disse? Veja a imagem aqui, ó, do nosso pavão. Veja que animal belíssimo, que penas maravilhosas, que inclusive elas são tão lindas que são usadas em arranjos para casa, né? E o que o pavão, com toda essa beleza, vivia falando na sala de aula? Vamos lembrar? Como sou belo, vejam minhas penas. Essa era a fala que ele vivia falando lá na sala de aula, para as pessoas olharem realmente para a beleza de suas penas. Mas o número 9 aqui, na nossa questão 9, entra o nosso personagem macaco. Você acha que o macaco ficou caladinho com toda essa vaidade do pavão? O que o macaco respondeu para o pavão, gente? Vamos ler? Ó vaidoso animal, olhe para os seus pés, veja como são feios. Aqui eu chamo a atenção para vocês. Será que o pavão tinha razão de ficar tão triste? Porque o pé dele, vocês já não podem notar na imagem, é parecido com o pé de uma galinha. Então, acho que ele olhava tanto as suas penas pomposas que esqueceu que o pezinho dele não era assim tão bonito. Mas, geralmente, quando algo assim se apresenta muito belo, a gente só olha para a beleza. Só que o macaco já estava, ó, por aqui, de tanta vaidade, e deixou ele no lugar dele bem quietinho. Agora, vocês podem notar, gente, que lá na nossa fala, eu vou voltar aqui, ó, contém algumas partes do nosso texto. E é justamente disso que nós vamos falar agora, que são os parágrafos. Vem ler comigo, ó. Ao organizar um texto, costumamos dividi-lo em parte chamada parágrafos. Para isso, deixamos um espaço no começo da primeira linha de cada parte, um pouco depois da margem esquerda da página. Os parágrafos de um texto podem ser longos ou curtos e normalmente são divididos de acordo com a organização dos assuntos apresentados ou com ações ocorridas em uma narrativa. Agora volta para mim aqui. Professor, o que esse texto quis dizer para nós? Bom, os parágrafos, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Vocês vão fazer uma produção de texto e a produção de texto vai falar sobre o passeio na feira com a mamãe. Mamãe vai à feira fazer compras de frutas, verduras e leva você. Você achou tão interessante que vai querer escrever uma produção de texto sobre essa feira. Então, você vai colocar o título, vai saltar uma linha e vai dar o parágrafo. Como é que é esse parágrafo? Vamos dizer que aqui é aquela linha do caderno. Veja que eu dei um espaço para escrever a primeira letra, palavra, né? O primeiro parágrafo. Então, esse espaço a gente chama de parágrafo. Agora, com relação à disposição dos parágrafos no texto, todo o texto tem lá princípio,
meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão daquilo que você está falando. Então, o parágrafo ele é organizado em assuntos. Na feira, primeiro assunto que você vai falar, você vai apresentar a feira, onde ela acontece, quando, se é de manhã, você vai situar a pessoa que está lendo o seu texto a conhecer, no modo geral, essa feira. Os parágrafos, professora? Pois é. Aí, quando você apresenta, você fecha o primeiro parágrafo. Quando você vai começar a fazer o outro parágrafo, você pode separá-los em assunto. Você pode, primeiro, no segundo parágrafo, falar sobre a seção de frutas, como as frutas são belas, bem cultivadas, né? Atrativas, quais as frutas que você mais achou interessante, que você mais gosta. E assim você vai descrevendo. Depois você pode falar sobre as verduras, sobre os legumes. E no último parágrafo você vai concluir. Como foi sua experiência nessa ida à feira? Você vai fazer a conclusão com o último parágrafo. E assim, essa sequência vai fazer com que quem leia a sua produção de texto entenda realmente aquilo que você quis escrever. Agora tem uma pergunta aqui. Nós lemos a nossa fábula. E aí, será quantos parágrafos tem a nossa fábula? Nós vamos numerar. Vamos lá? Vamos voltar aqui no nosso texto. Aqui está o nosso título. Veja que eu dei um espaço e ó, parágrafo. Aqui, vamos numerar, ó. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Vamos continuar. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, professora, então o nosso texto teve 9 parágrafos. Então vamos anotar aqui, ó. O texto A Escola da Bicharada possui, que nós contamos lá, 9 parágrafos. E a 11ª pergunta, ó. Copie do texto um parágrafo que tenha a fala de um personagem. Lembra lá que o macaco falou, o pavão falou? Eu trouxe aqui um trecho do pavão falando, ó. Como sou belo, vejam minhas penas. Professora, como eu sei que essa fala aí é de um personagem? É justamente o assunto que nós vamos entrar aqui. Nós conheceremos hoje 2 sinais de pontuação. O travessão, que eu sei quando o personagem está falando, né? E também nós conheceremos os 2 pontos. Vem comigo aqui, ó. Nesse trecho do texto que está lá. Um dia o pavão falou. 2 pontos, olha aqui. Travessão. Como sou belo, vejam as minhas penas. O macaco deu uma pirueta e respondeu, ó. 2 pontos, depois travessão. Ó vaidoso animal, olhe para os seus pés, veja como são feios. Então, o travessão, que vem antes da fala dos personagens, toda vez que eu tenho travessão começando uma frase, eu sei que aquela frase que está ali é a fala de um personagem. Professor, e os 2 pontos? Os 2 pontos, eles vão nos anunciar que o personagem vai falar. Veja aqui, ó. Um dia o pavão falou. 2 pontos. Está indicando que a próxima frase é a fala do pavão. Então, vamos recapitular aí, ó. Travessão é um sinal de pontuação que indica o início da fala dos personagens lá no texto, que tem diálogos, como no texto que nós acabamos de ler. E os 2 pontos, é comum o uso de 2 pontos ao final de um trecho narrativo para anunciar a fala de um personagem. 2 pontos vai
anunciar a fala. Travessão indica que aquela frase é a fala do personagem. Bom, já que a gente já aprendeu aí sobre travessão, 2 pontos, vamos lá na questão 12, ó. Releia o trecho do texto A Escola da Bicharada. Qual trecho? Esse aqui, ó. Vamos ler juntos, ó. Começa com travessão. Como sou belo, vejam minhas penas. Você sabe o nome deste sinal de pontuação que se encontra no início da frase que eu destaquei aqui, ó? Letra A, ponto final? Será que é o ponto final? Letra B, será que é o travessão? Ou letra C, o ponto de exclamação? Ah, professora, esse aí já é fácil, já aprenderam, né? Travessão indica a fala. Então, a nossa resposta correta é a letra B. E aqui o 13, retire do texto uma frase que tem o uso dos 2 pontos. Nós demos esse exemplo aí para aprender o uso dos 2 pontos. Um dia, o pavão falou. Olha os 2 pontos aqui. E logo em seguida, vinha a fala do pavão. Bom, a bonequinha aí já apareceu? Então, sinal que a nossa aula está chegando ao final. Mas eu não posso deixar, gente, de dar um recado importante aqui para vocês. Acesse a plataforma, vai aparecer uma imagem aí no cantinho da tela em que você pode pegar a câmera do seu celular, apontar, que você vai ser direcionado lá para a nossa plataforma SMED GV. Ah, professora, eu queria ver essa aula de novo? Bom, aí entra também outra ferramenta importante que é o YouTube. Assim que essa aula for transmitida pela TV Educação, você pode ter e assistir quantas vezes quiser lá no nosso YouTube, no canal do YouTube. Então, vá lá, se inscreva, fique por dentro de tudo e também visite as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Não fique de fora, viu? Agora sim, eu vou me despedir de vocês, deixando beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!